Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus abençoe a sua semana. Seja uma semana de grandes realizações, de paz e prosperidade. Muito bem, nós vamos dar sequência à nossa campanha de oração. Estamos orando os Salmos 23, com base em Josué capítulo 6, quando o Senhor entregou Jericó ao povo de Deus. Eles sofreram uma forte resistência, mas o Senhor instruiu Josué. Ontem nós falávamos sobre a instrução do Senhor. Assim como nós pedimos para Deus a bênção, pedimos para Deus a vitória, Deus também pede a nossa parte. Deus tem os seus pedidos. Ontem nós tratamos disso. Quando você está diante da muralha, existe a nossa participação. Mas eu quero trazer hoje, amados, o Evangelho, porque nós estamos meditando no Velho Testamento. Só que nós temos uma vantagem com relação a Josué e o povo de Deus naquele tempo. Nós temos o Evangelho ao nosso favor. O que eles não tinham a revelação de Jesus Cristo. Naquele tempo, era olho por olho, dente por dente. A lei. Hoje nós temos acesso à graça de Deus. Aleluia! O que acontece na prática? Às vezes, você vê o pedido de Deus, você observa quando o Senhor pede, dá a instrução, nós temos que obedecer. Isso não muda. A obediência é tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas você enfrenta a si próprio. E quando você não é fiel? E quando você falha? Está tudo perdido? E quando você não está no dia bom para cumprir internamente o que Deus pede de você? Será que o poder de Deus diminui diante da sua fraqueza? Será que o Senhor ele vai desistir de você quando você não está bem? Então, o Evangelho ele trata do favor de Deus. Veja que o Senhor fala quando herdar o reino de Deus. Tem o termo herança. Quando uma pessoa herda, necessariamente ela não fez por onde. Portanto, nós somos herdeiros não por conta das nossas obras. Não caia nesse engano de achar que por suas obras você acessa as promessas de Deus. Não. É por obra da graça de Deus. É claro que você faz sua parte, dá o seu melhor. O nosso melhor não é o suficiente para alcançar a bondade de Deus. Você acessa a bondade de Deus por meio do Filho. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Quando uma pessoa ela medita na palavra e não traz o significado da palavra em Jesus Cristo, ela pode cometer uma falha muito grande de achar que é merecedora. Isso pode trazer um erro de que a pessoa ela traz para si um peso desnecessário. Porque, de um lado, ela pode achar que é merecedora. Agora, quando ela falha, ela pensa, está tudo perdido. Deus, ele vai se afastar de mim. Deus, ele não vai ouvir as minhas orações. Ela começa a achar que é ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Ela traz a lei. Eu digo para você, amados, ninguém suporta a lei. Ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Você acessa a bondade de Deus pela graça.
que significa favor imerecido. Olha só o que o Senhor disse, aliás, o apóstolo Paulo disse aqui no livro de 2 Timóteo, no versículo 13. Diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode enganar-se a si mesmo. Aqui está falando a respeito do nosso Deus. Ainda que você for infiel, o poder de Deus não diminui. Ele permanece fiel. O poder de Deus não se invalida. Agora, o que você tem que fazer diante dessa palavra? Entendendo isso, você não vai colocar um ponto final por conta da sua fraqueza. Ou você acha que Deus abençoa só os perfeitos? Aliás, se Deus abençoasse somente os perfeitos, ninguém seria abençoado. Então, não carregue esse fardo, esse peso. Quando você errar, você deve se arrepender de coração. Você deve apresentar a sua vida a Deus, buscar o arrependimento, porque está escrito que o nosso Deus é fiel para perdoar os nossos pecados mediante ao nosso arrependimento, o nosso reconhecimento. Quando você faz isso, quando você se apresenta a Deus sem máscara, porque na realidade nós somos um flagrante diante de Deus. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Então, com essa consciência, você entende que a bondade de Deus não diminui na tua vida. Aí vai se cumprir o Salmos 23 que nós estamos orando. No final do Salmos 23, aqui no último versículo, no versículo 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você que está acompanhando esta mensagem pelo YouTube, você pode comentar o seguinte: a bondade de Deus me seguirá. Você que está acompanhando essa mensagem pelos grupos do WhatsApp, eu vou colocar o link do YouTube e você pode comentar para dar legalidade ao mundo espiritual. A bondade de Deus me seguirá para sempre. Pode digitar isso. A bondade de Deus me seguirá para sempre. Aleluia. Na prática, isso significa dizer que o Senhor jamais vai te abandonar. Jamais. Você vai trazer o Evangelho para a sua vida, porque você herda o reino de Deus. O reino de Deus não é por conta das suas obras. Você vai dar o seu melhor, apresentar um coração quebrantado diante de Deus. Você não vai se vestir da justiça própria. Você é justificado no sangue do Cordeiro. Por isso, eu declaro sobre a tua vida a libertação de todo peso, de toda acusação. Sabe? De tudo que tem causado em você um sofrimento. A palavra de Deus diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, pelo desprezo da palavra de Deus. Aí a pessoa, ela entende pela metade a palavra, não compreende na plenitude, então o inimigo se aproveita dessa falta do conhecimento e coloca o sofrimento. Todo sofrimento tem raiz na falta de conhecimento. O conhecimento de que Deus, Ele é bom na sua vida. A falta do conhecimento da bondade de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Você pode, claro, meditar no Velho Testamento, mas sempre traga Jesus para significar o Velho Testamento. Traga o Evangelho. O Evangelho que é a nova aliança. O Evangelho que faz você entender que, embora você tenha suas falhas, seus erros, o Senhor permanece fiel na sua vida.
Então, se livra do peso, do sofrimento, seja livre para que você acesse a bondade de Deus na sua vida. Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vive pesada, amargurada. Ela vive pensando que não é digna. Ela não faz de Deus, do abrigo de Deus, o seu esconderijo. Ela se comporta diante do Senhor como se fosse um estranho, como se estivesse devendo a Deus, né? Sempre ocupada, sempre pesada. Não carregue esse fardo, meus amados. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que o fardo de Cristo é leve, é suave. É o fardo do perdão, né? É o fardo da bondade de Deus. Seja livre para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Amados, diante dessa palavra, vamos então orar os Salmos 23 com essa consciência cristã, com essa consciência do Evangelho, a simplicidade de Jesus Cristo. Ele veio para descomplicar, porque a lei, chegou ao ponto que a lei fez com que as pessoas ficassem toda embaraçadas, né? Você pode ver quando veio Jesus, ele simplificou. Você percebeu a simplicidade do Evangelho? As parábolas de Jesus, o quão simples é. Você vê que não é nada filosofal, nada complicado. Os termos de Jesus, ele usa palavras como semente, como ovelha, né? Ele usa palavras simples para que você tenha acesso. Todos têm acesso, todos aqueles que creem na palavra têm acesso. Você não vai ficar do lado de fora. Você vai saltar essa muralha, essa resistência, né? Principalmente as muralhas emocionais. O inimigo não tem vez na sua vida. Ele é desmascarado. Ele que estava enganando, colocando peso em você, ele é desmascarado. E você acessa a bondade de Deus. Aleluia. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos em oração, meu Pai, nessa campanha das muralhas de Jericó. Senhor, nós oramos para que essa pessoa tenha a consciência da palavra. Considera, meu Pai, a infância dela. Considera as experiências passadas, Pai. A falta do conhecimento configurou a mente dela para que ela vive culpada, para que ela viva uma vida de amargura, Senhor, uma vida de sofrimento. A falta do conhecimento. Mas agora, eu lhe peço, ó Deus, nessa oração, revela a bondade do Senhor. Revela a graça. Revela, Pai, para que ela seja livre de todo o sofrimento. Para que ela seja livre desse fardo. Quando ela acorda cansada. Ela acorda pesada, Senhor. Ela não consegue dormir direito. Ela está ansiosa, porque a mente dela foi configurada na lei, na culpa. E ela carrega um fardo pesado, Pai, que tem gerado sofrimento, que tem separado ela da vida que o Senhor tem para ela, Pai. Mas agora é revelado o amor.
a graça, a bondade, em nome de Jesus. Meu Pai, livra ela, Senhor, de todo o sofrimento, de toda angústia, de toda opressão. O maligno, se aproveitando da falta do conhecimento, colocou nela um peso, mas ela é livre agora no poder do nome de Jesus. Seja livre agora, meu irmão e minha irmã. Seja livre em nome de Jesus. Você vai avançar para um novo tempo na sua vida, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, e você vai habitar na casa de Deus não como um estranho mais. Você vai ficar sem jeito, inseguro. Não, você é filho de Deus e você tem lugar na mesa que Deus prepara para você. Você não foi chamado para ficar à margem. Você tem lugar. A casa de Deus é a tua habitação. Ali você tem alimento, você tem abrigo, você tem proteção. Você acessa a bondade de Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, ó Senhor, a libertação, a cura da alma, ela que foi decepcionada. Considera as experiências passadas, Pai, onde ela foi ensinada a um modo de pensar que não tem nada a ver com o Evangelho. Senhor, faz tudo novo, que a velha criatura seja sepultada e que nasce agora um novo homem, uma nova mulher, que seja cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Oh Deus, que ela tenha misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia dela. Livra, Senhor, de toda amargura. Senhor, de repente ela não consegue perdoar porque ela não consegue se perdoar. Ela não entendeu o perdão de Deus. Que ela receba agora a misericórdia. Receba agora o perdão de Deus na sua vida. O perdão de Deus é tão glorioso que você vai ficar até constrangida em não perdoar os seus ofensores, porque você recebe tão grande salvação, tão grande perdão. Agora você libera perdão para aqueles que te ofenderam, para aqueles que te prejudicaram, porque antes de você perdoá-los, você foi perdoada, você foi lavada no sangue do Cordeiro. Pai amado, Pai querido, nós entregamos essa oração nas suas mãos. Te agradecemos, louvamos e bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Seja livre desse fardo, seja livre para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Então, você apresenta um coração limpo, um coração puro diante de Deus. Aleluia. Livre de toda culpa, livre para perdoar, livre para cumprir a palavra de Deus. Deus é contigo. Não temas, não te espantes. Aleluia. Deus abençoe a todos e até o próximo devocional. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és.
bondade de Deus.